Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Um novo dia aqui no canal do Facincani e também no Corta na Rede e um trechinho do Danilo Lavieri, onde eles atualizaram o mercado da bola do Verdão, falaram tudo sobre áreas e o Fabinho aí, será que pode chegar no Verdão? É isso mesmo, é sobre esse vídeo de hoje e olha o meio aí que pode estar disponível no meio do ano. Fica até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês, vambora lá! O grande sonho que o Palmeiras tem para ser o camisa 5 é o Fabinho. O problema é, o E Fabinho... tá sonhando certo, hein? Não, Tá sonhando certo. se esse chega, ele acerta meio campo. E outra coisa, é um jogador que não descarta em Copa do Mundo para ele, tá? O Casemiro... Não é que não descarta, é o reserva do Casimiro, Sim. palavras do próprio Ancelotti, a não ser que aconteça alguma coisa. Exato, então, é um jogador de Copa do Mundo. Por que o Fabinho não fez nenhum movimento para sair do Al-Ittihad? Primeiro, justamente porque ele tá cômodo e, obviamente, como o Tortorelli colocou, com vaga garantida em Copa. Para que eu farei um movimento se eu posso esperar até o meio do ano e resolver minha vida? É assim que pensou o jogador. Segundo ponto, haja visto que ele está garantido ou muito próximo de estar numa Copa do Mundo. Segundo, o cara ganha lá no Al-Ittihad papo de... Cara, 5 vezes mais do maior salário do Palmeiras. É que eu não gosto de falar de média salarial, Sim. entendeu? Mas é um papo Mas sem valor de multa. Não, só de salário, limpinho. Plau, tá aqui, ó, por mês, bonitinho. Não, É ali que é aí- um absurdo, né? Porque ele foi tirado do Liverpool no auge, jogando muita bola, pra ir pro Al-Ittihad. O Al-Ittihad comprou ele, pagou caro e pra seduzir o jogador, ó, te dou um caminhão de grana. Ponto. Aí, o Al-Ittihad nessa de troca jogador daqui, acolá, a história do Benzema, essa confusão toda, de repassa mais dinheiro pro Al-Hilal, menos pro Al-Ittihad pro Nasser, aí aquela situação que a gente viu aí o Cristiano Ronaldo se rebelar, tudo, falou, olha, se você tiver a fim de ir embora, porque a gente quer reformular o time, a gente cede aí os seus direitos econômicos em mãos. O problema é o seguinte, você vai ter de abrir mão de quase 80 milhões de reais. Aí o cara falou, para que eu vou abrir mão de 80 milhões de reais? Se os caras não querem rescindir o meu contrato, eles falaram, você quer sair? Tá aqui, ó, fica à vontade. Traz, claro, uma proposta simbólica pra gente negociar, né? Pra, obviamente, não ir de mãos abanando, porque faltam 6 meses para acabar o contrato, mas não seria nada muito exorbitante. E você abre mão desse valor. E o Fabinho repensou, sentou com o staff e falou, olha, eu acho prudente, né, ganhar mais 80 milhões e aí depois eu resolvo a minha vida, porque eu acho que 80 milhões dá uma ajuda de custo pro Eu faria isso pra ganhar R$ 80. né? Então, dá uma ajuda de custo, né, coitado, o Fabinho Sim. tá precisando. Então, quando o Palmeiras fez a abordagem, ele já fez uma abordagem jogando na proposta que eu soube que houve, um belo salário pro Fabinho. Assim, papo mesmo do top do clube, enfim, com todas as regalias e etc, etc. Nível aí até acima do John Arias, enfim, um belo orçamento mensal. E o Fabinho falou, olha, uma bela proposta, mas nesse momento eu não vou fazer nenhum movimento. Eu quero esperar justamente a situação da Copa do Mundo, convocação se vier e tudo mais, para tomar minha decisão de ou voltar ao Brasil, e aí, claro, sentar com vocês para entender se isso é válido, é procedente até lá, ou então de analisar até uma possibilidade de voltar para a Europa. Porque ele tem mercado. Ele tem mercado. 32 anos, é isso? 32. Não é um cara tão velho, pelo menos pra não é que ele voltar, vai não voltar é. pro Liverpool, mas ele pode jogar sim, em um clube Sim, 32 anos, é. sossegado de Europa Sim, ainda. sim. Porque ele teve histórico de Europa. Sim, é um MLS da vida também. Também. Pode ser. E assim, não é um cara que ele está chegando na Europa com 28, 29, que é mais difícil. Não, ele já teve uma história contada. Então ele tem mais portas abertas em alguns mercados de Europa. Você pega times de média para boa expressão de Espanha, vamos dar um exemplo, um Sevilha da vida, contrataria o Fabinho, Sim. o Betis, um Villarreal, equipes que vão brigar por condição de competição europeia. Na Itália, com certeza, a Milan hoje, talvez a Inter, a própria Juventus, esses clubes teriam o Fabinho facilmente no radar. Então ele tem um mercado para poder escolher. Mas claro que existe por parte dele, até onde eu soube, uma curiosidade de querer jogar no futebol brasileiro. Né? O Fabinho foi embora muito cedo daqui.
Então, o Ele Palmeiras... era da onde? Ele tem uma Cruzeiro, né? Então, mas ele não tem uma raiz, né? Você não vê. Então, não é esse cara que, eu vou voltar. Faz muito tempo, né? Então, não tem uma ligação essa. nem com, não tem muito ligação, com determinadas regiões, né? É. Igual a galera que gosta do Rio. E eu vejo um roteiro semelhante ao que foi a vinda do Felipe Melo. Aliás, eu falei Cruzeiro não, Fabinho Fluminense. Mas ele saiu assim, moleque de tudo. Sim, Eu falei sim. Cruzeiro não, perdão, Fluminense, gente. O Felipe Melo, ele veio também numa idade mais ou menos isso, foi 32 ou 33 anos. Ainda tinha um pouquinho de mercado na Europa. Eu até fiquei surpreso com esses dias que eu soube que ele estava na Inter. Na minha cabeça, ele ainda estava na Turquia quando veio pro Palmeiras. Ele estava na Inter ainda. Então, eu acho que é um caminho bem semelhante. Talvez não tanto a questão do futebol. O Felipe Melo, na questão de seleção, o Felipe Melo ali já era totalmente queimado com a seleção. O Fabinho tem a oportunidade muito grande de ir para a Copa. Bom, eu acho um grande reforço. Só que eu não acho que tem que fazer loucura salarial, não. O movimento hoje, o que se fala no Palmeiras, o movimento o Fabinho já sabe o que nós oferecemos, até onde a gente pode chegar, tal. É aquela história, igual o do Andréas Pereira. O telefone agora tem que tocar de lá pra cá. O que às vezes eu acho errado, mas ao mesmo tempo, é bom você ir cozinhando o cara. Tudo bem, se não quer vir agora, vamos tentar fazer um acordo de pré-contrato, então. O que você precisa? O que eu posso te oferecer? Qual é a garantia? Não sei, para você entender e não ficar a ver navios. Porque se você não tem essa garantia, até para você atacar outros planos e ter uma certeza se o cara tá só te usando para se valorizar ou se de fato ele tá interessado em querer trabalhar no futuro do clube. Então essa história do Fabinho, meus amigos, ela parte assim. Tá? O Fabinho não quis abrir mão de um contrato que ele tem ainda em vigência com o Al-Ittihad. Ele pode chegar, sei lá, amanhã, sentar com o Al-Ittihad e falar, não quero mais, tchau, e beleza, e pega o restante, e entrega o restante da grana para o Al-Ittihad e vem para cá. É essa a situação. Então, o telefone agora que teria que tocar de lá para o Palmeiras. Nunca houve nenhum tipo de desistência. Mas, de fato, os outros nomes que foram circulados, a história do Fred, em que não houve nenhuma definição da situação dele com o Fenerbahçe. Louquinho pra sair de lá. Ele só não sai de lá, Fenerbahçe, né? Também por causa de grana. Por causa de grana. Ele falou que pra ele sair, que ele tá escanteado lá. Pra ele sair, ele quer receber o contrato inteiro. Sim. Acho que é 1 ano e meio de contrato. 27. É um valor absurdo, é um absurdo. Então, e aí também tá essa chance que o Fenerbahçe queria liberá-lo agora pra buscar um reforço no setor ofensivo, um estrangeiro. E o reforço não chegou e o Fred acabou ficando por lá. A janela da Turquia já fechou sexta-feira passada. Então o Fred não teve resolução por parte do Fenerbahçe. Agora, é o que você explicou. Ele tem que sentar e resolver. Se não tem um Fabinho, o Fred seria um bom plano B. Eu gosto do futebol do também. Fred, coincidentemente, 2 jogadores que estiveram no grupo de 22 da Copa do Mundo, né? Eu acho que essa posição de número 5 é uma posição que tem mais opções em mercado. Então, eu acho que o Palmeiras não tem que fazer aquele hiperfoco, igual estava no Nino, no Fabinho. Eu acho que o Fabinho é uma boa opção. Claro, óbvio, eu defendo muito que é um grande jogador. Mas eu acho que já é uma posição que o Palmeiras precisa de uma contratação emergente, mas que as opções de mercado são viáveis. A gente falou esses dias do Gregory, do André, do Fred, do Fabinho. A gente vê várias opções na mesa. O próprio Danilo, que está no Botafogo, que eu sei que é uma situação mais complicada. Porém, todos ali, eu acho que encaixaria perfeitamente no meio do Palmeiras. Só precisa contratar. Mas não é, por exemplo, igual o John Arias. John Arias já é uma situação que você vê poucas oportunidades de mercado com um jogador igual ele. Se aparece um lateral direito de qualidade, o que foi também o Renan Lodge, laterais, enfim, no mercado também é difícil aparecer. Agora, primeiro volante, eu acho que o mercado tem boas opções, então não precisa também se matar de fazer um esforço. Eu defendia que dava para tranquilamente o Palmeiras segurar até o meio do ano. Só que o Palmeiras tá jogando sem primeiro volante. Eu tinha a esperança do quê? Do Luiz Pacheco, pelo menos, ganhar rodagem, né? Se adaptar com o time e, pelo menos nesse primeiro semestre, o Palmeiras ter uma formação com o primeiro volante sendo da base. Mas o garoto não está mais jogando, então agora eu acho que o Palmeiras precisa, então, de fato, contratar para não comprometer alguns resultados no primeiro semestre. E é curioso, né? Que se não jogar no Campeonato Paulista, vai jogar quando, né? Porque daqui para frente o bicho pega. Para mim tem uma diferença enorme, assim, de qualidade. De março, né? Só. Para mim é uma diferença enorme de qualidade e até de posicionamento, assim, entre o Fred e o Fabinho, né? O Fabinho é muito 5 mesmo, aquele cara até privilegiado mais fisicamente, na altura, é um cara...
O Joga Fred de lateral direito, ele jogava de também, lateral no Mônaco. inclusive ele fez a função na própria seleção brasileira. Também. O Fred, eu vejo ele mais como um segundo homem. O Fred era meia, lembra? O Fred era meia, ele foi se recuando, né? É aquele segundo cara. Para mim, o forte do Fred, onde o Fred mais rende, é onde o Palmeiras está cheio de opção. Exato. Então, para mim... Acho que um André caberia mais, né? Para mim, nesse perfil, sim. É que aí André e João Gomes, que todo mundo fala, esses Aí caras... a idade pega, né? E preço, né? Sim, São jogadores sim. de 25 milhões pra cima. Isso. Mas para mim, o Fabinho seria, assim, a luva, assim. É o plano A, B e C. Lembrando que o Wolverhampton já liberou o Arias, porque se deu por vencido na Premier League, né? Vai ser rebaixado. Então esses jogadores, o João Gomes, o André e, enfim, o Pedro Lima, lateral direito, que até o nome dele foi ventilado no Palmeiras, esses caras devem sair. Esses caras devem sair na próxima janela de transferências, com certeza. O André não vai jogar a Série B, no caso, a Championship na Inglaterra. O João Gomes não vai jogar a Championship na Inglaterra. Né? O Wolverhampton vai ter que refazer um time com atletas, digamos assim, mais operários, né? A dúvida é se eles vão querer voltar pro mercado nacional, né? Mas você não acha que o Se Danilo... eles tiverem mercado lá, obviamente. O né? Danilo é um exemplo pra mim que bateu lá, voltou e ressurgiu com destaque. Não o suficiente ainda pra seleção. Acho que também o fato do Botafogo ter feito essa desmontagem do time afetou também um pouco o Danilo. Mas eu acho que o André, que pra mim, quando ele jogava no Fluminense, ele tinha um grande potencial. E hoje você vê falar pouco dele, né? Você vê só relacionado a um time que tá rebaixado. É que não é o mundo ideal, né? O jogador, quando ele vai pra Europa, é óbvio, os caras vão chegar e falar: é meu sonho, eu queria voltar, saudade do Brasil. Mas o jogador, quando vai pra Europa, é claro que não é regra, não é unanimidade, mas o cara vai pra Europa, ele sonha assim, construir a carreira dele toda da Europa, fim de carreira voltar. O que aconteceu com o Danilo, óbvio, com a circunstância que ele teve que voltar, óbvio que ele também projeta voltar para lá e voltar grandão. Né? E ele teve isso, obviamente. Mas o cara, geralmente, a ideia é Nottingham, Manchester, Liverpool, Barcelona. Essa é a ideia dos caras. Qualquer coisa que acontece fora disso, ou um retorno para o Brasil cedo. Se você chegar e falar com o Vitor Roque, abertamente, está num bar, troca ideia, o Vitor Roque chega aí, eu trocar uma ideia sem câmera, sem nada, ele vai falar, quero Palmeiras, quero Seleção Brasileira, quero ter outra chance na Europa. Óbvio que sim. O cara foi pro Barcelona. Moleque no Barcelona, olha que sonho. Nada contra o Palmeiras, obviamente, mas, ele queria fazer uma... o objetivo era outro. Às vezes o extracampo não ajuda o cara, e não que ele tá fazendo coisa errada, mas que às vezes o entorno não tá legal, às vezes, sei lá, tem algum problema familiar, às vezes uma outra questão particular que não dá certo, aí o cara não consegue se adaptar e tudo mais, o cara se entristece, mas que ele sempre foi bom jogador, e ele tava feliz no Sevilha, aliás, no Betis. O pior é isso, ele não estava triste no Betis. Repito, a história do Vitor Roque, ela só se deu em favor do Palmeiras porque o Barcelona precisava urgentemente de uma grana em que ele não sabia por onde chegar essa grana. O Barcelona estava com uma liminar na Real Federação Espanhola de liberação provisória do Inigo e do Dani Olmo, porque o Barcelona trouxe os caras sem a garantia do fair play financeiro. Então eles estavam com uma liminar que ia ser caçada. Trazer um jogador que está deixando o futebol do Catar, que é o Otávio, com passagem pelo Internacional, passagem por outros clubes. Ele que é português e ele está deixando o Al-Qadisha. Olha só, o Al-Qadisha, jogador que pode ser contratado de 31 anos. Para quem não conhece, o Otávio é um meia e é um baita meia, velho. Eu gosto muito do futebol dele, pelo que eu vi, e é um jogador que vai ficar livre no mercado. Já pensou o Arias estrear contra o Fluminense, rapaz? Que coisa! E assim, pelo menos é em Barueri, né? Não vai ser no Maracanã. Aliás, o Allianz, tem gente aí, já recebi algumas mensagens nas redes, o Palmeiras vai jogar com o Fluminense no Allianz? Não, esse jogo vai continuar em Barueri. Então, assim, estreia contra o Fluminense ia ser quase que uma sacanagem com o próprio Arias, mas acontece, meu amigo, uma hora ou outra você vai ter que enfrentar.
O Scarpa é vaiado até hoje lá no Maracanã quando vai jogar com o A Fluminense. torcida do O Fluminense Paulo xingou Salva. agora, final de semana, na Taça Guanabara, xingou o Arias sem o Arias estar lá, né? Pois é. O Paulo Salva manda aqui. Qual a escalação ideal com o Arias? Outro dia eu vi uma escalação que o Massini colocou. Não tá indo na tela, mas já vai a mensagem do Paulo. Aí, foi. É uma mensagem que o Massini falou, uma escalação, desculpa. Carlos Miguel, aí, Giai, Murilo, Gomes e Piquerez. 3 meio-campistas, Evangelista, Marlon e Andréas, Arias, Flaco e Vitor Roque. Essa foi a escalação que o Massini colocou. Eu tendo a dizer que eu gostei. Tem muita gente que, não, o Alan não pode sair do time e tal. E eu acho que o Alan vai sair no meio do ano. Acho. E você, Léo, como que é a sua escalação ideal com a volta com a chegada do Arias? Desconsiderando que vai chegar um 5 com o que a gente tem hoje, o meu time ideal do Palmeiras Isso. seria Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Evangelista, Marlon Freitas e Andréas, Arias, Flaco e Vitor Roque. Então a gente tá igual, estamos junto. A Cristina Elster manda aí o Pacheco, que joga de 5, Laver, podia ter mais sequência? Olha, às vezes é difícil entender o nosso querido português da Abel Ferreira. Eu gostaria de ver mais o Pacheco. Aí quando eu jogo o time reserva contra o Botafogo, o Pacheco não entra. Eu tô maluco. Agora contra o Guarani, espero que o Pacheco receba uma oportunidade, hein, Leozinho? O Abel falou que uma contratação tiraria o espaço do Luiz Pacheco. Quem tirou o espaço do Luiz Pacheco foi o próprio Abel, né? Que desde que falou isso, nunca mais calou o garoto. Então, mas só fazendo um advogado aqui do Abel, bem entre aspas, o Abel tem isso, né? Se a gente lembrar, tem muitos jogadores que surgem, ficam um tempo fora, são esquecidos, voltam. O Abel sempre fez isso. Isso é verdade. Tem esses termos aí, ó. O Ricardo Scanavini, pizza di prosciutto, meu caro, de Araras para a capital, com certeza, abraço. Vou cobrar essa pizza de prosciutto aí, hein? Quero só ver. O Melchior Martins, Arias vai ser a sensação do ataque do Verdão. Cruzamentos certeiros para a dupla Flaco Roque. O canal do PH diz que o Ugarte não seria mais viável que o Casemiro. Eu não sei qual a situação do Ugarte, para ser sincero. Rogério Miranda, Luxemburgo já teria colocado titular o Pacheco ou o Larsson. O Larsson eu gostei, mas também deu uma perdidinha de espaço. Mas esse pelo menos começou jogando a temporada, né, Léo? E o Larsson tem problema, né? Ele joga na mesma do Evangelista, do Andréas, do Marlon Freitas. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí do mercado da bola. O Facincani falando bastante sobre a situação do Fabinho e todo o enredo aí dessa temporada que teve a novela com ele no começo do ano, desde o ano passado. Enfim, a situação é o seguinte: o contrato dele é até o meio do ano e ele tem os valores salariais para receber. Ele tem uma vaga quase certeira aí na Copa do Mundo, como reserva aí do Casemiro. Então, para ele não seria viável, nem interessante sair neste momento lá do clube, né? Então, se ele fica até o final do contrato recebendo tudo que ele recebe, no meio do ano ele pode assinar com o novo clube aí de graça. E é isso que o Palmeiras espera que ele faça. Aí ele já pode até assinar um pré-contrato. Então, se ele assinar um pré-contrato agora, aí o Palmeiras já teria certeza que contaria com o Fabinho aí no meio do ano. Seria um baita contratação. E o Fabricante citou também a história do Fred aí, né? Que fechou a janela da Turquia e ele tava com a chegada do Kanté ainda vai perder um pouco de espaço. E a informação que saiu é que ele foi oferecido ao Verdão. Então não teve negócio aí, mas vamos ver se no meio do ano pode sair alguma coisa também do Fred, que eu vejo um pouco mais distante, né? E aí o cara tá na rede falando do Otávio, um meio que algumas temporadas atrás já foi, na época que ele era do Porto e tal, que o Palmeiras teria interesse e tudo mais, mas é um jogador muito caro. Agora ele tá de saída lá do futebol do Catar, e ele é português, a língua não seria empecilho, então ele poderia muito bem vestir a camisa do Verdão. Já pensou em um baita jogador, Otávio? E também para finalizar, o Lavieri falando onde o Alan vai jogar, qual que é a escalação ideal. Tem muita gente imaginando, né, que o Alan vai ser reserva dele, mas eu acho que seria um desperdício colocar o Alan com tanto talento na reserva do Verdão. Quem sabe o Arias não pode jogar lá do outro lado, na esquerda, onde o Maurício tá mais. Entende? Aí não mexe nem na escalação, aí vai ficar um problema no meio ali, né? Quem joga?
Vai ter o Evangelista, vai ter o Andréas, né? Que a ideia seria o Marlon Freitas com o Evangelista para liberar mais o Andréas. Mas com a chegada do Arias, vamos ver o que o Abel Ferreira vai fazer aí. Beleza? Turma, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.